Oi, pessoal. Eu estou lembrando vocês que quem acessar o nosso content page e se inscrever vai receber 50% de desconto no RIMS Hospitalar Fórum 2023, que vai rolar junto com o Hospitalar. Então, é importante você perceber que esse desconto é severo para o mais importante evento da América Latina de Digital Health, cujo título é Future of Digital Health Antecipando 2030. Quem fizer lá a intersecção e conseguir fazer a inscrição e fizer baixar um desses conteúdos que a gente está disponibilizando em todas as sessões, em todos os episódios, vai ter um desconto de 50% para poder participar da Feira Hospitalar desse ano no RIMS Hospitalar Fórum. Tá bom? Obrigado a vocês. Olá, pessoal. Bem-vindos ao Future of Digital Health da plataforma Saúde Business. Um prazer enorme estar aqui. Meu nome é Guilherme Hummel. Eu sou o host desse projeto e curador de conteúdo. Esse é um projeto conjunto entre o eHealth Mentor Institute e a Informa Market Latam, que vocês sabem, realiza e promove eventos no mundo todo, talvez seja a maior promotora de eventos corporativos no mundo. E no Brasil, ela promove a Feira Hospitalar, o Saúde Business Forum, o Healthcare Innovation Show, o RIS e vários outros eventos ao longo do ano. É um grande prazer poder estar com eles aqui, participando desse projeto. Eu também queria agradecer os nossos parceiros desse projeto, que nos ajudam tanto no conteúdo como nos investimentos, a DGS Brasil, do Grupo Dédalus, o Grupo Fleury Saúde Digital, a Salesforce e a InterSystems. Sem eles, a gente não conseguia desenvolver esse longo projeto. O nosso objetivo aqui, como eu já disse várias vezes, a gente está aqui toda quarta-feira às 18h30 até maio, né? É só discutir o futuro da saúde. Quer dizer, tudo aquilo que é pertinente e já é evidente sobre as transformações. Não estamos falando de futuro Arthur Clarke, estou falando de futuro de 10 anos, no máximo, aquilo que já é evidenciável, que já chegou em outros países, porque tem essa realidade. O futuro, às vezes, chega mais rápido em outros países do que para nós. Então, é importante a gente estar conectado no que vem pela frente. Eu queria aproveitar e repetir aqui o evento que vai ter dentro da Hospitalar. A Feira Hospitalar começa no dia 23 de maio, 30 anos de feira. E dentro do complexo da feira, a gente tem o RIMS Hospitalar Fórum 2023, cujo título esse ano é Future of Digital Health Antecipando 2030. É como se fosse uma extensão, uma expansão do nosso projeto aqui de discutir o futuro. Quer dizer, essa é a missão dessa oficina de trabalho que tem vários convidados nos ajudando. O programa do RIMS desse ano é baseado em 4 verticais. Ocorre no dia 23, 24, 25 e 26 de maio. Né? A primeira vertical é sobre defragmentação. Esse é um problema que ocorre em todas as cadeias de saúde no mundo inteirinho. Quer dizer, a fragmentação dos sistemas públicos e privados de saúde superou todos os limites possíveis, então a tecnologia está chegando para tentar reduzir essa alta fragmentação. A segunda vertical é platformization, é a plataformização. Quer dizer, um dos modelos para você reduzir a desfragmentação é justamente a plataformização. É você criar plataformas de conexão em saúde, de compartilhamento de dados e transferir parte da responsabilidade que está hoje etérea, que ninguém cuida dos dados do paciente, seja feito através das plataformas, incluindo com inteligência artificial. A terceira vertical é remotelization. O que significa isso? É toda a saúde conectada, telemedicina, telehealth, tudo aquilo que envolve a relação remota entre a cadeia de saúde e o paciente. Quer dizer, tudo isso está acontecendo e se acelerou depois da pandemia de forma remota. Quer dizer, hoje a gente tem uma quantidade muito grande de projetos no mundo inteiro, públicos e privados, em que privilegia a relação remota ao invés da relação presencial. E a gente vai discutir isso
nessa vertical. E a última vertical tinha que ser a algoritmização. A gente tem que falar sobre inteligência artificial por causa do momento, por causa das inovações que estão chegando e principalmente porque não há possibilidade de a gente fazer com que as outras 3 verticais funcionem se você não introduzir larga quantidade de inteligência dentro dessas matrizes. Se nós não fizermos isso, nós entramos num cipoal que não tem saída. Então, a gente tem que aproveitar as inteligências generativas, as inteligências prospectivas, todas elas, para gerar valor operacional dentro da cadeia de saúde. Então, é importante vocês participarem do RIMS. Vocês vão ter um desconto de 50% para quem acessar os nossos conteúdos. E eu já falei e vou repetir. Os conteúdos ficam lá até o último dia do nosso podcast. Depois eles vão desaparecer. Ah, mas isso é pressão. É pressão. Não posso deixar isso lá durante... A gente vai ter lá quase 100 relatórios, estudos, papers. Quer dizer, esse material tem que ser acessado. Se não for acessado é porque ninguém tem interesse em usá-lo. Então, a gente tira do ar. E quem for lá e se inscrever e acessar vai ter direito a um desconto de 50% para participar desse evento que eu acabei de me referir, o RIMS Hospitalar Fórum 2023. Tenho um enorme prazer de ter aqui uma fera, Vitor Piana Andrade. Obrigado, Vitor. Vitor é médico patologista. Se eu falar o teu currículo aqui, a gente perde tempo. É médico patologista, diretor-geral do HC Camargo Cancer Center. Tem 20 anos de atuação lá dentro. É diretor desde 2021. Passou pela pós-graduação do Memorial Sloan Kettering em Nova York, em biologia molecular, MBA no INSPER, na Harvard Business School. Enfim, o cara sabe tudo, tá certo? Quer dizer, ele não é só um pesquisador, como também é um gestor. E para a gente falar hoje sobre inteligência artificial na saúde. Vitor, obrigado por você ter vindo aqui. A generosidade de você dividir conosco esse espaço tão complexo hoje sobre inteligência artificial. Bom, Guilherme, muito obrigado pelo convite. Em nome da OC Camargo, eu agradeço a chance da gente compartilhar o modo de pensar a inteligência artificial dentro da oncologia e como a OC Camargo está se preparando para esse futuro, que é amanhã. Não é 2030, é amanhã. Então, nós precisamos preparar as pessoas, os recursos, os processos, montar tudo isso para conseguir capturar o benefício de tanta transformação que está vindo. E chega todo dia, a gente troca mensagem, todo dia tem um relatório novo, todo dia tem uma coisa nova. Quer dizer, nós vivemos numa erupção, né? Parecia que tinha um vulcão aí que estava cuspindo fogo, mas lentamente. De repente, ele explode e inunda de fertilização toda a área de saúde. Vitor, eu vou ler uma frase aqui, que está num estudo que vai estar disponível lá no nosso... Vocês têm um QR Code aí para você acessar o content page, tá? Facinho. E ainda ganha um desconto. Quando se trata de responder às perguntas das pessoas sobre câncer, especialmente em relação aos mitos e equívocos, o ChatGPT, essa inteligência generativa, é 97% preciso ao fornecer as informações corretas. Quem disse isso? National Cancer Institute, num estudo chamado Usando o ChatGPT, o estudo desse mês, tá certo? Não é um estudo de novembro, é deste mês aqui, abril. Usando o ChatGPT para avaliar mitos e equívocos sobre o câncer. Inteligência artificial e informações sobre o câncer. Esse é o título do estudo que lá vai estar à disposição lá. Ele analisou o chatbot, analisou vários deles, né? E fez uma seleção importante, né, com as respostas da própria National Cancer Institute, tá certo? Eles descobriram que esses recursos fornecem informações precisas quando questionados sobre mitos e equívocos. Aqui tem uma coisa muito interessante, que depois eu queria que o Vitor me ajudasse. Num momento de grande transformação e desinformação e informação e múltiplas conexões, há muita bobagem sendo dita. Tá certo que eu diga bobagem. Eu não sou médico, eu não sou gestor de um laboratório, de
de um hospital, mas infelizmente a desinformação também chega ao médico. Então, quando a gente está falando sobre mistificação do câncer, mistificação ou erros crônicos, e o cara tem uma ferramenta para ir lá e falar, deixa eu ver se isso aqui é verdade. Então, o que eles fizeram? Eles foram comparar esses dados, fizeram lá uma quantidade de perguntas e checaram. E os profissionais do National Cancer Institute tinham 100% de acerto. E o chat tinha 97%, 96,9% de acerto. Isto é, se um usuário comum, absolutamente analfabeto em oncologia, fosse lá e falasse, olha, eu tenho esses sintomas, eu tenho esse tipo de coisa, tal, 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 tal. Qual é a... Isso tem alguma coisa a ver com, enfim, um problema oncológico dermo, por exemplo? Tem ou não? E aqui as perguntas dizem que ele pode ser explorado com mais perguntas, ele pode ter um data lake que só responda sobre oncologia para perceber o evidencialismo que as informações têm. Tem outro relatório aqui, mas eu vou deixar esse para depois. Eu queria perguntar para você o seguinte, a gente não sabe bem para onde vai a prática médica, não tenho a menor ideia, mas eu sei que daqui a 10 anos, 2030, nós vamos estar num mundo completamente diferente, pelo menos no que tange ao profissional de saúde. É fácil perceber que as inteligências artificiais, as inteligências, os algoritmos vão crescer de forma exponencial nos próximos anos, trazendo, enfim, solução ou um pouco mais de racionalidade na área de diagnóstico, terapêutica. Eu queria que você esquecesse um pouquinho o presente e o passado, tá certo? Porque aí não vale. Vamos deslocar lá para frente. Vai lá para frente. Pega uma nave aí, vai lá para frente e tenta me responder o seguinte. Como é que você percebe esse universo daqui a 3, 6, 10 anos? Quer dizer, como é que você percebe o uso da inteligência artificial no cotidiano da prática médica? E se puder se acentuar também na oncologia, é muito importante, porque hoje a gente tem uma quantidade muito grande de pesquisa sobre isso, e seria importante você nos abrilhantar com o seu conhecimento sobre isso. O que você acha que vem pela frente aí nos próximos anos? Eu acho que lá em 2030, e claro, vai ser progressivo tudo isso, mas em 2030 claro, a gente deve ter a inteligência artificial fazendo uma interface entre o paciente e o médico, nivelando um pouco o conhecimento. Acho que os pacientes vão chegar um pouco mais preparados para o momento de interação com o médico. E vejo como uma ferramenta que diminui o atrito, facilita a atividade médica. Do jeito que a coisa vai hoje, nós estamos fazendo transformação digital na saúde há 20 anos, mas é muito mais uma digitalização da saúde do que uma transformação. Sim. E prontuário eletrônico vem agregando camadas de trabalho para médicos, seja para introduzir informação no prontuário, não é simples. Retirar a informação de lá não é simples. Conectar as várias visitas de um paciente também não é uma tarefa simples. E toda a parte de codificação para faturamento, tudo isso caiu muito para o médico fazer. E eu vejo a inteligência artificial em 2030, primeiro, simplificando a vida do médico e do paciente. E vejo, portanto, uma parceria. O médico pode ensinar o paciente a fazer as perguntas certas para a doença dele, não precisa competir com a ferramenta, né, de quem sabe mais. Mas você está dirigindo o HC Camargo lá em 2030. Quer dizer, quais são os facilitadores que você vê no seu dia a dia, inclusive na parte de custeio, né? Não, perfeito. Eu acho que pode começar desde organização de fluxos e agendamentos e consultas, exames, quer dizer, trazer eficiência para o atendimento, inteligência para tirar tempo que não agrega valor do paciente, das pessoas, retrabalhos, essas coisas vão ajudar muito. Acho que durante a consulta tem toda uma tarefa dessas ferramentas transcreverem o diálogo, codificarem as coisas para faturamento. Pós-consulta, eu acho que segurança do paciente, então você tem um determinado plano terapêutico,
Você precisa garantir que aquilo está sendo feito da melhor forma. Eu imagino inteligência artificial evitando erros de lateralidade em procedimentos de biópsia, cirurgias e outras coisas mais. Eu consigo ver evitando, por exemplo, que um laudo saia com um equívoco, uma limitação qualquer, porque o médico, naquela sua pressa de baixar uma pilha de exames, tenha feito uma descrição que não está perfeitamente apropriada. Quer dizer, se a ferramenta está lendo uma imagem e está vendo o laudo, ele pode alertar. Resultados críticos. Muitas vezes um radiologista lauda um exame e não avisa. Poderia automaticamente avisar o médico responsável por aquele paciente de um resultado crítico, um tromboembolismo, uma recidiva de um câncer. Tudo isso a gente hoje precisa de ajuda, porque entre todas as tarefas que as pessoas fazem, a tarefa de fazer comunicação é uma das mais desafiadoras. E ela poder automatizar a comunicação e encurtar caminhos, né? Gerar valor no tempo das pessoas. Há uma lista enorme de tarefas repetitivas que a inteligência artificial pode simplificar. Mas ela vai poder também evoluir as especialidades médicas, eventualmente até fundir algumas especialidades médicas. Eu sou patologista e há 150 anos a gente usa critérios morfológicos para dar o nome e o sobrenome das doenças. E aí aquilo depende de corantes que foram desenvolvidos lá atrás. Um corante básico cora o ácido nucleico, o corante ácido cora as proteínas. E a gente vem usando critérios como tamanho, forma, cor da célula para dar o nome e o sobrenome dos tumores. E eu acho que com a inteligência artificial, o que nasce de um exame de radiologia, mais o que nasce da genômica, vai provavelmente revolucionar a forma como a gente faz diagnóstico. Hoje, há alguma imprecisão no diagnóstico que a gente faz? Claro que faz. Fazer diagnóstico de sarcoma é difícil. Não é simples em todo o Brasil você ter uma pessoa, ou em todo o mundo, ter uma pessoa especializada para dar o nome e o sobrenome dos tumores que existem hoje. São quase 1000 tumores diferentes. Requer um banco de imagens na cabeça de cada pessoa que nem todo mundo tem. Então é muito subjetivo, é muito dependente da experiência, da vivência do ser humano, e acho que a inteligência artificial vai poder nivelar um pouco mais. Cada cidadão, em qualquer lugar que ele esteja, ele vai ter acesso a uma medicina de mais qualidade, porque o topo do expertise vai estar mais próximo dele do que estava antes. Isso tende a dar uma qualificada no serviço prestado em todos os lugares, né? A gente vai ter uma menor dependência de uma experiência individual. Acho que vai nivelar um pouco mais. E indivíduos de diferentes localidades vão ter acesso a coisas de boa qualidade. Mas, é claro, tem um caminho para a gente percorrer. E esse caminho vai ter que ser percorrido com a ajuda dos especialistas para construir, para validar, para saber onde usar, a melhor forma de usar. E tudo isso, os próximos 7 anos, aí, até 2030, vão ser de muito trabalho para todos nós. É importante que a gente se envolva, engaje. Não há por que rejeitar a entrada da tecnologia quando ela vem para ajudar. Esse caso, por exemplo, de você reduzir o número de mitos e informações erradas que o próprio usuário tem acesso, né? Inclusive no Google, com toda a boa intenção que tem um monte de bobagem e assusta, e às vezes, em vez de assustar, o cara simplesmente revoga o sintoma e simplesmente porque eu li lá no Google que não... Eu li esse artigo, Guilherme, eu recomendo a todos que leiam, porque de fato impressiona a qualidade da resposta. Eu acho que o NCI deve estar orgulhoso de ter alguém que vai disseminar a informação qualificada para prevenir câncer ou para informar a sociedade. Porque o NCI sempre quis que a informação chegasse a todos. E ela tem um website maravilhoso, mas nem todo mundo entra lá para ver. E ao ter o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta, você vai fazer a informação qualificada chegar até as pessoas. Inclusive porque eles fizeram o teste, né? E perguntando se o cara reconhecia se aquela informação tinha vindo do chat e 60% diz que não sabe dizer se veio do médico ou se veio da máquina. E estamos só começando. Isso tudo ainda vai melhorar. Nós estamos vendo nascer uma tecnologia. É como no Covid, que a gente viu nascer uma doença e ela colocou a gente de joelho. Em 2 anos, todo mundo ficou humilde, assistiu, se desafiou a aprender sobre a doença. Nós falamos de protocolo de segurança, vacina,
uso ou não uso de máscara, distanciamento. A gente aprendeu como sociedade, em 2 anos, nós transformamos um conhecimento sobre uma doença que nasceu, né? Uma oportunidade de ver uma doença nascer e aprender junto com ela. Está nascendo aqui uma tecnologia com conhecimento novo. Se todo mundo se voltar para entender, conhecer e saber usar melhor, acho que nós vamos fazer enormes progressos. E isso vale tanto por parte do profissional de saúde, como por parte também do próprio paciente. Quer dizer, eu costumo dizer assim, que pela primeira vez o paciente recebeu primeiro uma informação, porque o que a OpenAI fez? Ela pegou e liberou isso free para o usuário final. Tinha um prompt lá, ele entrava, fazia o maior tipo de perguntas que ele teve e, sei lá, em alguns meses, algumas semanas, tinha 200 milhões de pessoas. Quer dizer, começou pelo fim, quer dizer, em vez de você avisar primeiro, fazer... Não, ele partiu do... Vamos pensar que o Google, no começo, ele foi requisitado só para a área acadêmica, depois é que ele foi o Google Search, né? Depois é que ele foi aberto ao setor público. Eu tenho que fazer aqui uma lembrança dos nossos parceiros. A DGS do Grupo Daedalus, provedor e líder de soluções na Europa toda de gestão hospitalar, está conosco nesse projeto. É uma empresa enorme, está em 40 países, tem mais de 7 mil hospitais, quer dizer, o número de hospitais que eles atuam é maior do que o número de hospitais que tem no Brasil, né? Enfim, tem muito a expor no Brasil nessa área de gestão hospitalar. A InterSystems é uma provedora norte-americana, que tem um trabalho de muitos anos, mais de 30 anos, na área de compor plataformas de interoperabilidade, compor plataformas de estrutura de dados, e se tem alguma coisa que ela faz bem, é justamente na área de saúde. Ela não está centrada na área de saúde, mas o core dela é na área de saúde. E o Grupo Fleury, que nos ajuda nesse processo de identificação e investigação. Inclusive, passou a ser Grupo Fleury Saúde Digital, porque poucas vezes investiram tanto. Nos últimos 10 anos, a massa de investimentos na área digital deles foi muito grande. Não só para reduzir os problemas operacionais, mas como também entrar em novas áreas, novas gestões dentro da própria cadeia de saúde. Quando a gente está falando... Eu preciso dar um dado aqui, porque senão eu vou ficar falando só sobre o ChatGPT e não é por aí. A revista Lancet publicou em janeiro de 2023 um trabalho na tua área, em patologia digital, patologia computacional, né? Envolvendo 24 especialistas só nessa área, num trabalho que foi de 2020 a 2021, demorou uns 3 meses, em que eles utilizaram toda a inteligência artificial disponível naquela época e não tinha generativa nenhuma lá na mesa, era só no diagnóstico de imagem, só na área de radiologia. E a conclusão deles, quer dizer, eles chegaram a um limite interessante de que 78% deles concordaram numa coisa, né? E eram 140 pesquisadores, tinha 180 perguntas feitas para todos eles. E qual foi a concordância? Eles concordaram em que a inteligência artificial será usada de maneira rotineira e impactante nos fluxos de trabalho clínicos e patológicos, né, até 2030. E mais, o número de patologistas especializados aumentará muito, ao contrário do que dizem que eles vão desaparecer, aumentará muito, assim como o envolvimento do patologista em conferências multidisciplinares, em que os tipos de tarefas executadas rotineiramente pelos técnicos vão melhorar significativamente. Então, assim, em resumo, esses 24 especialistas, e é muito diverso, cada um de um país, cada um de uma área de atuação, hospital, laboratório, pesquisa, e eles sentaram lá durante 3 meses para analisar tudo que tinha e dar um diagnóstico sobre os próximos 10 anos, o relatório foi publicado esse ano, qual seria o impacto da inteligência artificial na medicina patológica e aí também na medicina diagnóstica, né? Do que vem pela frente. E a unanimidade, o consenso é de que vai ter um impacto gigantesco
cadeia de saúde e principalmente na área patológica. Quer dizer, você pode ter certeza de que isso antes do ChatGPT, antes dessa tecnologia. Quer dizer, isso foi a transformação uma transformação, enfim, gigantesca, né? Essa visão especificamente na área de patologia, de oncologia, é fascinante, né? Sim. Porque eu também não sei os motivos. Nunca entendi isso muito. Mas não é tão complicado, Guilherme. Olha, a patologia é hoje quase um estreito da ampulheta na medicina, porque a gente tem menos patologista do que precisa em quase qualquer lugar do mundo. Estamos formando patologistas num volume aquém do que o necessário para o que vem pela frente de doença, população envelhecendo, cada vez mais doença chegando, doença crônica, câncer é das doenças que mais cresce, e nós não estamos formando pessoas suficientes para isso. Então, é muito bom saber que tem uma tecnologia que pode vir ajudar. O que todos os patologistas concordam é que a patologia feita hoje ela é muito artesanal, tanto no processo de fabricação da lâmina, de preparo da lâmina. Um exemplo de ser artesanal. O que por exemplo, em termos de fluxo, o que leva tempo dentro do processo operacional? Olha, todo o processo é muito manual, é muito delicado, requer profissionais com uma alta especialização. E a indústria já evoluiu em várias máquinas, mas a patologia continua dependendo de pessoas segurarem, cortarem fininho e corar a lâmina com cuidado e preparar aquilo ao longo da noite e fica 2 dias para preparar um material, para um patologista ver no terceiro. Essas coisas todas são muito artesanais, difíceis de serem substituídas por máquina, mas há ao longo do processo uma série de tarefas repetitivas. A gente pode, inclusive, trabalhar a gestão de fila, né? Não precisa o caso entrar numa fila, não. Se aquele caso é mais importante, se ele está definindo um diagnóstico, um tratamento crítico, Sim. Ele precisa organizar e passar na frente. É uma série de possibilidades, separar os casos por tipo de especialidade para que um patologista mais qualificado veja. Digitalização de lâminas para que a gente possa usar o expertise que está em outras geografias para que cada lâmina ou cada diagnóstico seja feito pela melhor expertise disponível e não por aquele que está geograficamente mais perto do paciente. Sim. Há uma série de avanços para serem feitos, mas no momento em que um patologista senta no microscópio, é também um trabalho muito artesanal. Então a gente olha uma lâmina e procura ali os critérios morfológicos que todos nós fomos treinados ali por 3, 4, 5, 10 anos para ficar experiente o suficiente para atribuir um nome e um sobrenome de um tumor. E como é que você vê aí a inteligência artificial reduzindo? Eu vejo uma série de apoios ao patologista, né? Primeiro, a integração da informação que vem antes daquele momento. Sim. Então, o patologista que senta para olhar uma lâmina no microscópio, ele precisa estar informado de tudo que aconteceu antes. Qual é o quadro clínico, qual é o exame radiológico que gerou aquela biópsia e como essa informação se integra no que eu estou vendo agora para permitir um diagnóstico mais correto para frente. Hoje, poucos lugares conseguem integrar essa informação adequadamente. A maioria dos patologistas vê a lâmina sem ter nenhuma ideia do que o paciente está passando, sentindo, ou por quanto tempo, ou qual é a localização daquela lesão. E a gente fica cego, vendo o exame num silo, né, com uma informação que às vezes vai sair um diagnóstico zona cinzenta, né, intermediário, não sei se é benigno, não sei se é maligno, porque eu não tenho o contexto. Então, trazer esse contexto para o momento é importante. Depois, há uma série de tarefas que são tarefas repetitivas. Às vezes, um caso tem dezenas, centenas de lâminas para serem olhadas para procurar eventos raros ali. Sei lá, você vai fazer um diagnóstico de tuberculose, leva 20, 30 minutos para você garantir que não está lá a bactéria. E a inteligência artificial pode ajudar a gente a encontrar essa bactéria com mais facilidade, tirar algumas tarefas repetitivas para que o patologista tenha tempo de focar em outras coisas, inclusive se especializar mais, ficar mais expert em algum tipo tumoral do que outro. Hoje, a maioria dos patologistas tem uma atuação generalista e acaba não dando conta do todo. Então, isso vem ajudar a multiplicar a força de trabalho dos patologistas, especializar mais, vai qualificar a força de trabalho, sem dúvida nenhuma, e vai colocar o patologista
uma posição mais interessante dentro da cadeia. Ele vai ser mais necessário, até mais próximo do médico que trata, ajudando a planejar mais os tratamentos. Vem aí algoritmos de inteligência artificial que podem transformar os critérios de classificação das doenças, né? Hoje há uma subjetividade e até uma certa imprecisão. A gente dá nomes e sobrenomes para tumores que têm comportamentos biológicos distintos. Será que a gente está classificando da forma correta? Vamos usar outros critérios? Será que eu posso combinar imagem, patologia e genômica para dar um nome só e não ficar 3 laudos diferentes que o clínico depois lá no consultório tem que combinar os 3? Podemos nós mesmos, numa nova especialidade diagnóstica, combinar todas essas informações e dar algo mais preciso para o plano terapêutico? Eu vou fazer uma pergunta, enfim, vou fazer com toda delicadeza, mas ela é meio indelicada. Você toma conta lá de, sei lá, 500, 600 médicos que fazem parte do corpo do HC Camargo, do AC Camargo. Como é que eles estão vendo tudo isso? Quer dizer, você está lá num braço, uma quebra de força lá entre eles, ou existe majoridade em relação a aceitar essas transformações? Eu em alguns lugares que eu convivo, né, a coisa é muito difícil, tá certo? Ou isso, ou eu. Olha, o AC Camargo é uma instituição que está completando 70 anos esse mês, dia 23, Maravilha. E caracterizada pela cultura de pioneirismo, de inovação. É um ambiente mais fechado, porque esses médicos estão lá todos os dias, e eles se reúnem em grupos, que são os centros de referência para cuidar de cada paciente, e eles são movidos pelo desafio de melhorar o cuidado. Então, quando a gente olha para uma ferramenta dessa, a gente se pergunta sempre como é que isso aqui vai melhorar o cuidado. E tem que tomar um certo cuidado para não usar a tecnologia para coisas que, né, vão trazer, pode até trazer um prêmio de inovação, mas não vão trazer a melhoria do cuidado. Acho que o pé no chão, frente a uma tecnologia dessa, é a característica que a gente tem lá na nossa instituição. De que forma novas tecnologias vão permitir um cuidado melhor, mais simples, mais ágil, mais seguro. Esse é o olhar que todo mundo tem. Eu não vejo resistência das pessoas para adotar a tecnologia lá. Pelo contrário, há até um certo orgulho de ter uma novidade, alguma coisa diferente para a gente poder contribuir. A turma é muito verticalizada, cada um foca muito em oncologia, num tumor específico, conhecem bem os desafios da prática médica, do que fazem e da necessidade do paciente. Quando chega uma tecnologia dessa, onde eu encaixo? Qual problema eu consigo resolver? E tem um espírito de trabalhar em conjunto, em comunidade, para aproveitar o conhecimento coletivo. A inteligência coletiva é valorizada nesse ambiente. Então, acho que a gente está na frente em conseguir acomodar e saber utilizar tudo isso. Já existem lá hoje comunidades pequenas, na radiologia tem um grupo, na patologia tem um grupo, na cirurgia tem um grupo, que estão se juntando para poder estudar. Nós temos um CMIO, o Dr. Carlos Sacomani, que nos inspira a todos nós, né, e traz as novidades, e ele é uma instituição de médicos, gerida por médicos, e que, portanto, nós conseguimos encurtar os caminhos aí dessas transformações. Há uma coisa interessante que é assim, a relação do paciente dentro do universo da oncologia é sempre muito dependente do médico. Quer dizer, é diferente de outras patologias, inclusive crônicas, em que não existe essa relação, até emocional, até afetiva, entre os corpos, né? entre as pessoas. Agora, em 31 de março, a Scientific American, ela fez um estudo que também vai estar disponível lá no Page and Content, chamado Chatbook DIA, né? Podem diagnosticar condições médicas em casa. Quão bom eles são nisso? Eles fizeram esse estudo, né? Então, o estudo foi feito pelo Andrew Brink, que é um patologista, um epidemiologista conhecido, né? Eles escreveram 48 instruções formuladas como descrições de sintomas dos pacientes. Quando eles alimentaram o GPT, os 3 principais diagnósticos para cada caso incluíam correto em 88% das vezes.
Quando eu li isso aqui, eu falei, mas é de Harvard, né? Quer dizer, os caras... Né? Os médicos em comparação, podem fazer isso 96% das vezes. Enquanto as pessoas sem treinamento nenhum, 54% das vezes. Quer dizer, você... Não sei se o médico vai usar isso na direção do paciente, mas eventualmente pode ser uma ferramenta entre a relação do médico com o paciente. Te assusta um pouco o médico ter acesso a essa inovação fantástica junto com o paciente? De jeito nenhum. Eu acho que cabe muita reflexão dos médicos para entender como é que essa ferramenta vai me ajudar e vai ajudar o meu paciente a ter um cuidado melhor. Eu acho que esse aspecto de ter acesso em casa e ajudar em casa, há uma série de condições muito simples que é como se fosse a base da pirâmide da medicina, né? Sim, sim. E que as pessoas ou fantasiam muito ou erram muito na forma de cuidar na própria casa. E é fantástico você ter acesso a uma informação de qualidade que te evita, por exemplo, ir num pronto-socorro por algo que você não deveria ter ido. Imagina quantas visitas à emergência são feitas e chega na emergência e o médico fala, não, é só uma orientação que você dá e o paciente não precisava ter se deslocado ou não precisava ter consumido uma emergência. Não precisava ter pego uma senha para fazer. Pior do que isso, né? Ele está competindo com um paciente que precisa muito daquela emergência. Ele está tirando a atenção dos profissionais. Então é difícil hoje você, tem lá a escala de Manchester na entrada da emergência, para separar quem precisa e quem não precisa. Imagina se o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta nos ajudar a tirar da emergência os pacientes que nunca deveriam ter chegado até ali, porque o que ele precisa é uma orientação muito, muito básica e que ele vai poder em casa mesmo receber um apoio. E vejo também apoiando os médicos. Você faz uma consulta hoje, você orienta o paciente, mas no caso do câncer, como você falou, é uma doença envolve muitos aspectos emocionais. Muitas vezes o paciente está sentado na frente do médico e o nível de ansiedade que ele está para saber o que ele tem, qual é o tratamento que ele vai fazer, não deixa ele escutar com atenção o que está acontecendo. É comum a gente orientar o paciente, ele sair da consulta, chega em casa, ele não sabe repetir o que foi dito para ele. Ele não tem nem... Então... Agora, você dirige uma organização de pesquisa e atuação oncológica non-profit. Mas há muitas que não sei se vão ver com bons olhos reduzir a dependência do paciente com o médico. Mas eu acho que o nosso sistema não cabe mais esse tipo de coisa. O sistema está sofrendo. Está sofrendo. Mas por que o sistema não muda? Quer dizer, o sistema, no fundo, sofre, né? Mas se você pegar a saúde suplementar, ela vai ladeira abaixo, e em parte por causa dos modelos de remuneração, do modelo de gestão, dos modelos de relacionamento com o paciente. Quer dizer, ainda existe um fragmento grande, né, de inconsistência na relação entre... E aí você, de repente, instrumentaliza o paciente para ter uma relação. Aquele que gosta dessa relação e que, de certa forma... vê vantagem nisso, o médico, né? Mas eu não sei se é assim. Eu acho que o letramento do paciente... Esquece que ele ganha, a remuneração dele, em geral, é feita pelo acesso. Mas hoje há uma sobrecarga do médico com questões muito simples, muito repetitivas, tarefas administrativas que, se puderem ser retiradas dele, eu acho que pela mesma remuneração ele vai ter uma qualidade de trabalho muito melhor. Nenhum médico quer ver o seu paciente sofrendo, e fazer exames em excesso, consultas em excesso, internações em excesso, causa sofrimento. Isso é parte do burnout de todos os profissionais de saúde hoje, é saberem que não está fazendo o melhor pelo seu paciente. Tem algo que poderia ser feito, que não está sendo feito, ou está sendo feito algo que não deveria ser feito. Isso é parte do sistema. E nós temos que evoluir, não tem como. Todo mundo reclama da forma como o modelo está estruturado e incentivado. Aqui tem uma ferramenta que vai trazer nivelamento de informação. Se o paciente souber melhor o que é importante para ele, o que é correto para ele, ele vai ajudar também, vai ser mais protagonista da sua própria saúde, vai ajudar a fazer o shift, né, da gestão de doença para a gestão de saúde. Interessa muito mais a gente prevenir um câncer do que
Esperar que o paciente tenha câncer para tratar. Você acredita que lá em 2033, por exemplo, nós vamos chegar ao ponto de você ter uma criança que nasce, ela recebe, além do teste do pezinho, não sei se vai existir um teste do pezinho, mas ela recebe uma coleta de... genômica, um sequenciamento genômico, e em cima disso você vai poder fazer uma edição qualquer para transformar possíveis... Você acha que vai ser possível já isso? Eu acho que vai ser possível, mas antes de fazer a edição para tratar, essa informação genômica ela pode nortear a gente para fazer um cuidado, uma prevenção mais personalizada. A forma como a gente previne doenças hoje é uma informação epidemiológica, probabilística. Sim. Então, eu faço mamografia, porque se eu fizer 1000 mamografias, eu vou achar X casos alterados, eu vou ter chance de prevenir Y tumores e um certo número de mortes, né? Isso. Mas custa muito caro fazer todas aquelas mamografias, desloca muita gente, é muito recurso investido e há questionamentos, inclusive, do benefício. Os Estados Unidos já questionou a partir de que idade vale a pena fazer, 40 anos, 50 anos, porque custa muito recurso você prevenir no formato que prevenimos hoje. Mas se a gente souber quem tem muito mais risco do que outros, a gente vai conseguir fazer os exames corretos para a pessoa correta, no intervalo correto. Será que é uma vez por ano, 2 vezes por ano? A cada 3 anos? Isso depende do risco familiar, depende dos hábitos, depende da geografia onde ela mora, uma série de acessos a recursos coletivos. Ao conseguir racionalizar os recursos para a prevenção, a gente vai diagnosticar as doenças precocemente, vai tratá-las com mais simplicidade, sobra tempo e recursos para outras coisas. Uma mudança de mindset, né? da civilização, da sociedade. As pessoas vêm sonhando com um dia que o trabalho médico vai ser diferente. Ele hoje está sofrido, né? O médico passa a menor parte do tempo fazendo aquilo que só ele pode fazer. Ter uma ferramenta dessa à disposição é uma oportunidade incrível de falar, peraí, deixa eu ver como ela vai me ajudar daquilo que eu sempre reclamei. Quais são as tarefas repetitivas que eu posso transferir para essa ferramenta? Quais são as ineficiências do meu dia que eu posso passar? O que eu falo com o paciente que depois ele não lembra? Imagina o médico sair da consulta e dar para ele uma lista de FAQ, né? Frequent Asked Questions, que o paciente, na dúvida, refaça essas perguntas lá e você vai receber boas respostas, porque eu já sei as respostas para essa pergunta. Então, há uma série de maneiras da gente otimizar o tempo, a segurança, a qualidade do que é feito, valorizar o tempo do médico, e aí ele vai conseguir se especializar, ficar mais bem informado. E também por parte da comunidade, né? Não sei se vai em 2030, 2033 a gente já vai ter isso, mas se você chegar para um pai de uma criança recém-nascida e dizer para ele, olha, eu fiz aqui uma testagem de DNA, enfim, e eu tenho que te contar isso, olha, tem 50%, 30%, 20%, enfim, eu faço um Waze, né, das possibilidades dele. Hoje, possivelmente, em 2023, um pai não quer ouvir isso. Um pai não está preparado para ouvir isso. Quer dizer, não sei nem se o médico está preparado, né? Mas o pai... Agora, eu acho que essa overdose de realidade, de raciocínio lógico chegando, vai chegar um determinado momento que o próprio pai vai se interessar. Até porque ele saberá que isso não significa o caos, o fim, isso não significa... Quer dizer, se for bem explicado, eu perdi uma filha com 6 meses de idade, 7 meses de idade, e ela teve um problema de cardiopatia. Depois eu fui fazer o exame de DNA para saber o que era. E o médico, ele foi muito cônscio, né? Ele foi muito inteligente em me explicar e dizer, olha, não havia, assim, esse é o quadro, papapá, 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 papapá. Eu fiquei feliz de saber como ele explicou para mim uma coisa que, se ele não explica daquele jeito, vai ficar na minha mente, enfim, será que foi falha minha? Será que foi falha... E isso antes de eu ter a minha segunda filha. Quer dizer, será que vou ter outra? Será que não vou ter outra? Então, eu sempre imagino que a sociedade vai chegar num determinado momento, assim como ela aceita coisas hoje, não fumar. Vi aí que a Dinamarca vai ser o primeiro país da Europa a banir o fumo, mas
comportamental, né? A usabilidade do tabaco. Então, talvez a gente, daqui a alguns anos, reflita sobre essas questões que hoje são obstáculos, né? Para enxergar esse tipo de ferramenta, para te dar uma visão de... E que vem aqui o motivo da minha indagação. Como é que você vê esse tipo de ferramental, esse tipo de inteligência, num tabu, não chega a ser um tabu, mas quem está lá dentro da cadeia de saúde sabe disso, que é a medicina preditiva e a medicina preventiva. Quer dizer, nós temos pouquíssima gente fazendo isso no Brasil, pouquíssimas instituições fazendo. O setor público praticamente não se envolve nisso. E eu estou falando aqui no mundo todo, não é só no Brasil. Tem poucos países que estão seriamente... Você acha que dará um salto esse tipo de tecnologia, no caso, principalmente de oncologia, na medicina preditiva e na medicina preventiva? Ou personalizada, como você quiser chamar? Não, eu acho que tem tudo para acontecer uma mudança de paradigma agora na personalização. Vai depender da gente querer fazer acontecer. A gente usa a tecnologia porque a gente está interessado em fazer. Sim. Se quiser ficar fazendo realidade virtual aumentada, dá para fazer. Mas se a gente quiser resolver os problemas que estão na base da pirâmide, também dá para fazer. Eu acho que aqui o setor de saúde em qualquer país está vivendo uma crise enorme. Crise de profissionais, crise de recursos financeiros, uma série de crises que, se a gente souber usar essa tecnologia, vai nos ajudar muito. Lá na Dinamarca, eu estava fazendo um curso lá e a discussão era por que o envelhecimento vai nos criar? Qual é o gargalo? Aí todo mundo lembrou do dinheiro, né? Vai ficar muito caro, muita doença. Eles falaram, aqui na Dinamarca, antes de faltar dinheiro, vai faltar gente para trabalhar no setor de saúde, porque o volume de doença crônica que vem por aí vai requerer que 40% dos habitantes, dos cidadãos lá da Dinamarca, estejam trabalhando na saúde. E não cabe, não dá para ser assim. Ora, aqui tem uma ferramenta que vai permitir acomodar muito melhor esse tema. Sim. As filas do NHS, está faltando gente. Será que aqui tem uma oportunidade para a gente otimizar a gestão de filas do NHS, tirando do médico, do GP lá, né, o General Practitioner, tarefas que não precisa ser ele fazendo toda hora, transcrição de consulta, codificação, relatório médico, sumário de alta, uma série de informações que o médico hoje, ele gostaria de estalar o dedo e ver aquilo pronto, ele não gostaria de ter ele que fazer. Então tem muito para a gente ajudar. Na personalização, eu não tenho dúvida, a gente hoje cuida pela média, a gente interpreta estudo clínico pela mediana de sobrevida. A mediana é 50%, né? Aquilo vai acontecer com metade dos pacientes, mas a outra metade não. Então, eu acho que a mediana é medíocre. Há um espaço muito grande aqui, até para encurtar o tempo de desenvolvimento de novos medicamentos. A inteligência artificial pode definir formatos de moléculas mais inteligentes do que as que temos hoje, pode reduzir toxicidade, ela pode selecionar grupos de pacientes para testar uma droga com muito mais agilidade e rapidez, achar geograficamente onde estão esses pacientes pelo diagnóstico, né, e oferecer esses pacientes para o trial clínico. Imagina a gente desenvolver medicamentos mais inteligentes, a um custo menor, dar mais acessibilidade a essas drogas. Eu acho que o potencial ele ainda precisa ser compreendido. A gente ainda não enxerga todo o potencial, mas o risco de ficar imerso pelo potencial gigantesco e não conseguir digerir tudo isso para usar de fato com eficiência a ferramenta também existe. Nós temos que ter a inteligência, né, e a consciência para saber fazer as escolhas e usar a ferramenta para a medicina. Acho que está começando agora. Eu já vejo todas as revistas médicas estão criando suplementos de inteligência artificial. Isso. O New England Journal of Medicine criou o New England Journal of Medicine AI. A Nature já lançou ontem, né, uma frente nova de inteligência generativa para a medicina, porque tudo que está montado aí foi montado com vocabulário generalista. Isso. Agora começa a ter um movimento de vamos traduzir este vocabulário para dentro da área médica e como isso vai transformar as escolas médicas, a educação médica, a rotina médica de todo dia, o cuidado, a interface com o paciente, a aproximação e integração das especialidades. Tem muito espaço de criação para o ser humano.
para o médico, para a enfermeira, para os multiprofissionais todos do sistema, dizerem como é que a ferramenta ajuda. Porque quem está sofrendo hoje, que tem a dor de hoje, de como trabalha e como está ineficiente, é que tem a melhor condição de dizer onde a ferramenta pode ajudar. Para você dizer isso, você vai ter que compreender a ferramenta. Então, o convite é compreenda, use, teste, entenda. R. E outra coisa, é de novembro para cá que nós estamos ouvindo falar disso. Isso. Será que dá para ter um pouco de paciência, de deixar a coisa evoluir um pouquinho antes de criticar? Né? Os caras querem parar 6 meses aí para fazer regulação. Aí começa aquela conversa assim, não, mas e se errar? Quem é que vai ser o responsável? Ora, os seres humanos erram muito hoje. 20 a 25% do custo da saúde no mundo está com tratamentos desnecessários, fúteis ou até errados, né, que foram indicados. Há cirurgias do lado errado, gente. Hoje, o custo das decisões erradas tomadas em qualquer sistema de saúde existe em todos os endereços, não vamos fechar os olhos para isso, né? Ele é altíssimo, é muito dano causado ao paciente por decisões erradas. Isso acontece em todos os lugares. Sim. O NHS tem lá um fact sheet que mostra quase 25% de todo o recurso escoa por coisas que não deveriam ter acontecido pelo paciente. Então já há muito erro, hein? Não vamos achar que tem... Então, agora, é possível que se a inteligência artificial errar, ela ainda erre menos. Mas com a ajuda dos dois, trabalhando juntos, o erro certamente vai ser menor. Acho que tem que trazer isso para trazer segurança. Segurança é um bom ponto para iniciar essa conversa. Sim. Vamos usar a inteligência para trazer mais segurança para o paciente. Eu vou citar aqui novamente os nossos parceiros. A Salesforce, que é líder mundial em relacionamento entre entes, né? Vou dar uma de Kant aqui, entre entes. Isso é muito interessante, porque a Salesforce emerge agora na área de saúde, porque passou a ser muito importante o relacionamento entre a cadeia de saúde e o paciente. E eles fazem isso lá há 10 anos, o relacionamento na área de cliente e empresa, né? Então, a Salesforce tem um papel muito importante hoje nesse setor, assim como a InterSystems, que eu já me referi, quer dizer, na parte de gestão de registros e interoperabilidade. A gente está falando em plataformização. Sem interoperabilidade, a gente não estaria fazendo um discurso sobre interoperabilidade há 15 anos atrás, porque não tinha tecnologia para fazer isso. Tinha aqui, ali, mas era ourives, né? Aqueles caras que ficam fazendo na mão. E da mesma forma, um grupo Fleury que traz uma robusta histórico de atuação, de credibilidade para atuar dentro da área de Digital Health. Quanto tempo eu tenho? Deixa eu perguntar aqui, porque eles disseram que eu tenho 5 minutos. Então, eu vou pular aqui uma pergunta e vou direto para uma... eu queria que você tentasse responder aí rapidamente, né? Sobre, além de tudo, você é um gestor, né? Então, de certa forma, você tem que ter um olho aqui em tudo isso que você falou, quer dizer, no dia a dia, né? Mas também tem que ter um olho na regulação, quer dizer, para onde nós vamos em termos de regulação, quer dizer, há um medo, um pânico até, né? De que a gente, inclusive viu os Estados Unidos botando uma comissão no Congresso para fazer regulação o mais rápido possível. Toda vez que me falam o mais rápido possível, eu tremo, entendeu? Porque vem bobagem pela frente, né? Então, da mesma forma como a telemedicina foi regulada no final do ano passado, espera-se que, de alguma forma... Você acha que a regulação pode obstaculizar todo esse mundo que a gente está expressando aqui? Olha, eu espero muito que a regulação venha colocar molduras um pouco mais amplas para que a gente possa ter condição de entender, compreender. E eu acho que nós não estamos nem prontos para a regulação ainda, porque nós não conhecemos ainda o completo potencial da ferramenta e os seus usos. Por enquanto, eu vejo que quem estiver usando a ferramenta está ainda assumindo um próprio risco de onde busca a informação e de que forma se informa para tomar a sua decisão pessoal. Ainda vai um caminho longo até que a gente consiga
confiar que a ferramenta vai dar uma decisão sozinha nela própria e que alguém vá ser cuidado em medicina baseado só nessa ferramenta. O modelo que a gente tem hoje de validação das coisas, ele é arcaico para o que vem pela frente. Eu acho que já tem hoje no FDA aprovado mais de 500 aplicativos, né, para medicina, Sim. mas eles existem para resolver questões muito específicas. Isso. O que está nascendo agora é uma ferramenta capaz de integrar perguntas e soluções muito amplas de uma maneira muito aberta. Então, se você tem lá um algoritmo de inteligência artificial para avaliar a expressão de imunistoquímica na patologia, que já está lá, está aprovado no FDA, ele só faz aquilo. E validar aquilo, você pergunta para o patologista se a máquina leu certo ou leu errado. Mas agora não. Se você quiser validar essa ferramenta, você vai precisar botar uma comunidade de especialistas juntos para dizer se o que ele está dizendo tem algum risco de alguma perspectiva diferente. É multifacetado. Então, se a gente usar a maneira antiga de validação, vai passar um século e a gente não vai ter terminado essa coisa toda. Acho que nós vamos ter que redesenhar a mesma maneira de entender e de compreender. Portanto, eu não vejo hoje uma maturidade de regulamentação. Ele pode tirar uma enorme oportunidade da gente resolver, ou usar a tecnologia, finalmente usar a tecnologia a nosso favor. Porque a gente vem até hoje empilhando tecnologia que agrega custo, consome tempo, mas não necessariamente gera valor. Aqui eu acho que a gente tem uma oportunidade de ir para a transformação digital, não digitalização, transformação do processo. Vai ter que transformar tudo, e eu não acho que tem maturidade ainda de regulamentar uma coisa que a gente conhece pouco. Eu tenho medo que a regulamentação coloque no cabresto uma ferramenta que de enorme potencial. Agora, um mínimo de moldura ou de guardrail, né, para essa história acontecer, talvez seja importante, mas com a clareza. De ética, né? Bioética. Bioética faz mais sentido do que querer regulamentar demais a ferramenta. A gente está chegando ao final aqui, Vitor, e você me mandou ontem um extrato do jornal Estadão de um artigo do Roberto da Mata. Eu tenho o maior respeito por ele. O título do artigo é Inteligência Artificial e Burrice, né? Ele faz as considerações razoáveis. O que você acha disso? Quer dizer, você acha que haverá um acomodamento nosso de pensar? Quer dizer, ficaremos mais burrinhos ou pelo menos em algumas direções, né, em que a gente é obrigado a pensar hoje? Eu sempre gosto de lembrar do caso do Wave, né? O cara saía aqui na rua, em qualquer lugar, enfim, eu saio na rua em qualquer lugar, eu sei para onde eu vou, eu sei o que eu vou. De repente eu tenho que olhar o Wave num lugar completamente diferente, que eu não fui, mas eu vou por ele porque eu mais cômodo, talvez ele erre menos do que eu, né? E se eu não tiver o Waze hoje, eu não sei, eu me perco, tá certo? Em muitos casos eu me perco. Você acha que esse grande fluxo das generativas pode causar algum tipo de, enfim, mumificação na nossa inteligência operacional, nos nossos hábitos, no nosso dia a dia? Olha, eu acho que nós todos viramos motoristas melhores por causa do apoio da tecnologia. Que não foi só a digitalização de um mapa físico, não foi só uma digitalização. Não. Agora ela captura o posicionamento de todos os veículos ao redor, antecipa trânsito e gera valor para qualquer um de nós. Então, transformou ao mesmo tempo que digitalizou. Acho que esse é o mindset que a gente tem que ter. Eu não acredito que a gente vai emburrecer por causa da tecnologia, mas tem que tomar cuidado com isso. À medida que, se a gente virar um consumidor passivo do que está lá, da onde vem mesmo o conhecimento que a inteligência generativa usa para nos informar? Vem de tudo que o ser humano gerou. Sim. Se a gente não continuar gerando informação e aportando informação de qualificada, ele vai ficar burro no futuro e a gente vai consumir coisa mais burra no futuro. Então, acho que é uma reflexão interessante que não tem acomodação aqui. Não pode ter um consumo passivo, é o contrário. Mas ele pode nos ajudar também a limpar esse terreno, capinar esse terreno todo e tirar as informações que não agregam valor, que estão lá e que a gente consome sem saber hoje. Então, a nossa inteligência tem que ser colocada para qualificar as respostas ao longo do tempo, eliminar
né, parte do texto que ele está usando também pode ter equívocos, né? Os seres humanos geraram muita informação ao longo do tempo que não é verdade. E aqui ou ali você vê respostas erradas, né? É verdade. Então, é verdade. se a gente conseguir qualificar as respostas, isso vai precisar de crítica. Toda vez que você lê uma coisa, tem que ter crítica. Não pode Análise aceitar, crítica, independente do que vem, acreditando que está tudo certo. Então, tem muito espaço para a gente manter a nossa inteligência ativa, consumir passivamente eu também acho. um caminho também errado. Acho. Vitor, obrigado pela tua presença, pela tua generosidade, pelo teu tempo, uma cabeça brilhante. Um prazer enorme ter você aqui. Também agradeço a DGS Brasil, o Grupo Dédalus, o Grupo Fleury, a Salesforce e a InterSystems. Mas eu vou terminar com uma provocação, Vitor. Quando o Damata escreveu isso, eu fui lá no ChatGPT-4 e perguntei para ele, nós ficaremos mais burrinhos, até usei o diminutivo, nós ficaremos mais burrinhos por sua causa, inclusive está aqui, eu printei, se alguém tiver dúvida, e foi uma só vez, eu não fiquei perguntando para ele, fiz uma pergunta só para ele. Eu vou te dar a resposta dele. Que barato. Ele diz assim, ele quase confissional, né? As relações entre a inteligência humana e as inteligências generativas são complexas e multifacetadas. Se, por um lado, elas podem ajudar os humanos a resolver problemas, por outro lado, seu uso excessivo pode levar a um declínio das habilidades cognitivas humanas. Veja os exemplos. Ele dá os exemplos. Ele dá 3 referências. Veja, ele está falando sobre como ele, como tecnologia, se for usado em excesso, pode causar esse extremo de burrice que o Roberto vai ficar feliz. É humildade artificial. É humildade artificial. Primeiro, dependência. À medida que nos tornamos mais dependentes delas para realizar tarefas cotidianas, os humanos podem se tornar menos aptos a realizar essas mesmas tarefas sem a ajuda de máquinas. Segundo, erosão das habilidades sociais. A interação com dispositivos, como o smartphone, baseados em IA, inteligência artificial, pode diminuir a quantidade de interação humana, o que pode levar a um declínio das habilidades sociais e emocionais. E, finalmente, sobrecarga de informações. A sobrecarga de informações pode dificultar o foco dos humanos e a sua tomada de decisão. E aí ele me deu uma resposta final que eu achei horrível. Ele me deu aquelas platitudes que ele fala, né? E eu escrevi assim para ele, expresse esse final com mais emoção. Eu falei, eu não gostei do seu final. Ficou técnico demais. Ficou técnico demais. E ele escreveu o seguinte... A harmonia entre a inteligência humana e as inteligências generativas é como uma dança delicada, no qual cada passo deve ser dado com cuidado e consciência. Ele falando em consciência. O vento da tecnologia sopra através das nossas vidas, trazendo infinitas possibilidades. Mas o mesmo vento também carrega risco de desviar-nos de nossa própria essência e habilidades. Pronto. So great, so great, so great. Obrigado a todos e até a semana que vem. Obrigado mais uma vez, Vitor. Eu que agradeço. A Você Camargo também está à disposição da sociedade para o que precisar. Ótimo, ótimo. Um abraço a vocês. Até semana que vem. Oi, pessoal. Eu estou lembrando vocês que quem acessar o nosso content page e se inscrever vai receber 50% de desconto no RIMS Hospitalar Fórum 2023, que vai rolar junto com o Hospitalar. Então, é importante você perceber que esse desconto é severo para o mais importante evento da América Latina de Digital Health, cujo título é Future of Digital Health, antecipando 2030. Quem fizer lá a intersecção e conseguir fazer a inscrição e fizer baixar um desses conteúdos que a gente está disponibilizando em todas as sessões, em todos os episódios, vai ter um desconto de 50% para poder participar da Feira Hospitalar desse ano no RIMS Hospitalar Fórum. Tá bom? Obrigado a vocês.